Tá certo, então, hoje referente ao módulo Service Desk, tá? E a ideia, ontem no fim eu ainda conduzi um pouco vocês, né? Fui mostrando ali o passo a passo de vendas, porque era praticamente um passo a passo ali, né? A seguir, só informava o que o sistema ia pedindo, tá? A ideia hoje é, a gente vai usar a mesma tela de atendimento, né? No ícone Home ali, na casinha ali, atendimento ao cliente, e vamos simular como se o cliente estivesse ligando para vocês, tá? E relatasse algum problema. Ali, se for alguma situação financeira, se for algum problema de conexão, alguma situação assim, que a gente consiga dar um retorno para ele, ou se não conseguir resolver, já encaminhar para o setor responsável. A gente vai simular hoje o dia a dia do saque ali, do atendimento, certo? Do suporte. Então pode simular situações assim e a gente vai analisando aqui e eu vou tirando as dúvidas de vocês, certo? Lembrando que tem lá na pasta do Drive, lá tem os fluxos para que vocês consigam acompanhar, né, e seguir o fluxo sugerido, certo? Deixa eu abrir aqui até um. Pode abrir lá, Everton, no menu, lá no menu não, no Service Desk ali, né, desculpa, na casa, atendimento ao cliente, tá? Essa rotina aí, atendimento ao cliente, é possível acessar de dentro da dashboard do atendente também. Então, tô lá na minha dashboard de atendente, atendendo alguma solicitação, algum protocolo lá, lá tem um telefone laranja lá de atalho que vai vir direto para essa rotina. Aqui sim, aí é que você vai pesquisar um cliente já cadastrado, né? Que ele tá aqui nessa rotina, vocês vão abrir protocolo para clientes com contratos ativos, certo? Pode pesquisar ali e simular. Tem que colocar um nome lá. Aí nessa rotina vocês conseguem ver o histórico de solicitação do cliente, né? Se tem alguma em aberto, consegue ver as encerradas, ou abrir uma nova solicitação. Tá? Aí tá aparecendo essa listagem aí, porque já tem vários contratos para o Giovanni e ali tem até etiquetas a mais ali, ó. Depois tem que ver para limpar essas questões aí, deixar uma etiqueta só. E aí vocês têm que se basear pela etiqueta que tem a conexão, né? Geralmente, quando vocês atenderem o cliente, vai ser a etiqueta da conexão. Só se for algum caso de telefonia, alguma outra situação, isso mesmo, ali onde diz, ó, a conexão, né? E o serviço do cliente ali, que é um plano de 20 mega. Então, na descrição da etiqueta vai estar o endereço lá dessa conexão, né? Então, se vocês colocarem mais de uma se o cliente tiver mais de uma conexão no contrato dele, ou se ele tiver mais de um contrato ali com várias etiquetas, vocês podem identificar pelo endereço, né? Geralmente o cliente não vai saber o PPPoE dele, não vai saber o número do contrato, então vocês vão se basear pelo endereço da etiqueta. Então, ele tem uma conexão no endereço tal, né? Tem outra conexão em outro endereço, e aí vocês vão se basear pelo endereço para facilitar a identificação, certo? Pode dar 2 cliques aí em uma etiqueta, ou selecionar uma e confirmar. Tá? Aí está a abertura da solicitação. Então pode ver lá, ó, que a gente já lá nos ícones lá de cima já está em vermelho solicitações. Então isso quer dizer que ele tem solicitações em aberto e o prazo já está em atraso, já venceu o prazo para encerrar esse protocolo
e o protocolo ainda está em aberto. Se o financeiro, né, se ele tivesse algum título em aberto ainda, um boleto em aberto, estivesse em atraso, ele fica em vermelho também. Então, já para chamar a atenção do atendente, né, que está abrindo o protocolo, já fica em destaque. Se não tivesse nenhuma solicitação em aberto, ou se não tivesse em dia ainda, não tivesse vencido o prazo dela, ele ficaria preto ali normal, né? Não teria essa cor vermelha ali no botão. Então, só lembrando, né? Por ali vocês conseguem ver o financeiro, conseguem ver as solicitações desse cliente e conseguem ver a conexão dele também, né? Vocês por aí já podem ver a conexão, já pode fazer alguns testes, log do Radius, né? Tem aqueles ícones ali, acima ali onde diz CPE offline, aí são ícones de ações. Então, consegue ver o extrato de autenticação, né? O histórico desse sinal seria para rádio, né? Para fibra a gente não tem ainda. A gente já está analisando para desenvolver, tá? Mas aí tem extrato de autenticação, tem atributos do Radius, né? Tem a Hein, Gustavo, quero fazer uma pergunta. Falei. Aqui em sinal seria sinal da UNU? Não, não. É que esse sinal, esse histórico de sinal aí do SimSwitch, ele seria para rádio, tá? Seria só para Wi-Fi, para wireless. Para Entendi. fibra a gente não tem ainda, tá? Mas já está Ah, em análise ali para desenvolver um histórico de sinal para fibra, tá. Uhum, beleza. tá? E aí tem ali atributos do Radius, tem extrato de autenticação, então por aí você já consegue mapear. Se tiver que tirar print também, salvar a imagem e anexar depois dentro do protocolo, vocês podem ir ali em anexos, né, e anexar essas imagens referente aos testes que vocês realizaram, né? Isso aí, quando for encaminhado para uma outra pessoa esse protocolo, ela vai conseguir ver os anexos aí que foram incluídos nessa solicitação. Tá? Aí tem o financeiro, solicitações, ó, tá um dia em atraso, né? Então, tem todas essas situações aí que vocês podem já verificar na abertura do protocolo, certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá? Se não tem dúvida, pode clicar lá do lado do financeiro, lá no botão início lá, que vai cair na capa. Aí tá a informação do contrato aí para baixo, né? Ele está com a situação normal, ele poderia estar com um bloqueio financeiro, o aviso de bloqueio, né, com a redução de velocidade. E lá para a direita tem a descrição. A descrição, vocês colocam o que o cliente está solicitando. Se é um problema, se ele está sem internet, se ele está com a internet lenta, internet caindo, ou de repente até uma questão financeira, né? Solicitou uma segunda via do boleto, por exemplo. Então, aí vocês vão parametrizar essas situações, tá? Vocês vão informar ali o que o cliente está relatando. E embaixo a situação ali, depois lá nos parâmetros lá da SLA, vocês podem cadastrar novas situações, né? Aí são os padrões do SimSwitch, e vocês podem cadastrar lá depois, por exemplo, ali as tipo, cliente sem internet, internet lenta, e colocar um peso, uma criticidade lá dentro dessa situação e quantas horas tem para atender, né? E aí essas horas que vão definir o prazo de atendimento. Se vocês tiverem um SLA de 8 por 5, ele vai contar até as 18, por exemplo, vai parar de contar e conta amanhã. Não conta final de semana nem feriados, né? Se vocês colocarem um tipo de SLA 24 horas, aí ele conta direto. Então, lá no tipo de solicitação, lá na situação que quando vocês cadastram, vocês colocam quantas horas tem para atender. Pode ver aí, ó, aí tá parado, ele tá para atender até o dia 19 às 14h44. Muda para qualquer outra situação aí, ó. Ó, do dia 19, ele, ó, mudou para o dia 23 às 14h47. Então, assim, ó, é por hora, né, que o SimSwitch vai tratar e conforme o tipo de SLA.
Que daí esse tipo de SLA está parametrizado lá no tipo de solicitação atendimento, que o tipo de SLA dele é 8x5. Vocês podem também, caso vocês não tenham as horas definidas assim para atender protocolo, né, por situação, vocês podem colocar um tipo de SLA manual. Quando eu coloco um tipo de SLA manual, em vez de aparecer aí a situação, ele vai ter ali o campo para data e hora para encerramento. Então, o atendente, na hora da abertura da solicitação, ele vai colocar: eu quero que esse protocolo seja atendido até o dia 20 às 18 horas, por exemplo. Tem que dar um retorno para o cliente. Então, esse seria um tipo de SLA manual também que a gente pode definir dentro do SimSuite. Certo? Eu tenho mais uma dúvida, Gustavo. Nessa parte da descrição, isso sai em ordem de serviço para o cliente? O que a gente escrever aqui, o cliente ele vai conseguir ler alguma coisa assim ou não? Essa descrição aí sim, tá? Essa Isso sai em ordem de descrição, serviço. isso sai em ordem de serviço e vai aparecer para o técnico lá também. Essa descrição, depois que vocês informarem aí e abrir o protocolo, né, salvar, vocês não conseguem alterar essa descrição mais, tá? Essa descrição, ela fica fixa ali no protocolo e não consegue ser editado. Então, isso aí é o que o cliente está relatando. O que ele vai ver, né, na verdade. Isso, o que ele vai ver. Aí depois os relatos, né, dos atendentes ali, se é do técnico, se é de alguém do financeiro, os relatos vocês podem definir se esse relato é público ou privado. Aonde se for que eu... Isso é definido na hora do relato da solicitação, tá? Isso assim, ó, a gente pode parametrizar no cadastro das equipes, até depois eu tenho que alinhar ali com o Elito, com o Giovanni ali, que eu acho que estão mais envolvidos com essa parte de parametrização, o cadastro das equipes. No cadastro da equipe eu posso definir a equipe dos técnicos por padrão ele vai vir com um relato privado. Então, quando eu realizo um relato privado, o cliente vai receber a notificação, lá vai ver no portal só que foi alterado o status dessa solicitação de andamento para encerrado, por exemplo, mas ele não vai ver o relato do técnico. Mas eu deixando padrão lá no tipo de solicitação, o item lá que define se esse relato vai ser público ou privado, eu posso marcar e desmarcar no momento que eu estou realizando o relato, né? Então, agora eu mostro para vocês. Vamos abrir esse protocolo aí, vamos deixar ele em aberto e aí a gente atende ele lá depois. Tá? Pode colocar uma descrição aí. Tá. Caso o atendente ali, a pessoa do saque, do suporte que está atendendo, ele mesmo for realizar o atendimento e não conseguiu resolver com o cliente, tá? E ele vai ter que analisar depois para repassar, ele só clica em finalizar, deixa o status em andamento e vai cair lá na dashboard do atendente dele. Se ele atendeu, conseguiu resolver, o cliente estava com a internet lenta, reiniciou o equipamento, voltou a funcionar normal. Finaliza, muda o status para encerramento, não vai cair na dashboard lá do atendente e ele vai ficar só no histórico do cliente de solicitações e no histórico lá geral de solicitações, né? Vai ficar disponível para os gerentes realizar análises lá e os atendentes também, né? Quando quiser pesquisar o histórico de solicitações desse cliente, vão conseguir visualizar. Tá? Esse encaminhar aqui seria para encaminhar esse atendimento para outro setor? Isso mesmo. Tá? Então, assim, ó, tem que ter um cuidado só. Esse finalizar, clica em finalizar só para vocês verem. Depois, qualquer coisa, a gente abre outro protocolo e vocês vão estudando. Ó, então, ali, ó, o status da solicitação que vai definir. Ó, se tu não conseguiu resolver e vai atender depois, ele vai cair lá para a equipe suporte com status em andamento e tu vai colocar o relato dos testes que tu fez aqui. Aquele relato ali é o serviço que tu realizou. Então, aqui é o que o cliente não, aqui é o que o cliente não tem acesso, é o que ele não vê. Isso mesmo.
Uhum. Tá? Então tu coloca ali o serviço que tu realizou, confirma lá embaixo, ele vai cair lá na dashboard do atendente. Caso tu conversou com o cliente, orientou o cliente a reiniciar o equipamento, resolveu o problema do cliente, aquele status ali tu muda para encerramento. Quando tu muda para encerramento, ele não vai cair na dashboard lá, tu vai já encerrar esse protocolo, tá? Então, o finalizar ali, que diz, é finalizar o atendimento. Tu está em ligação com o cliente, atendeu ele, não conseguiu resolver, tu finaliza a ligação, deixa o status em andamento, coloca o relato do serviço que tu realizou e vai ficar para analisar mais tarde, tá? Caso tenha sido resolvido, o cliente voltou ao normal, muda o status para encerramento e encerra o protocolo. Entendi. Eu não sei se chegaram a comentar, mas agora, pelo menos aqui na Cal, né, eu e o William, a gente é do nível 1 e nível 2, né? Uhum. Então o nível 1 seria eu. Então tudo isso daqui que tá aqui, quem faria seria a minha equipe, né? Colocaria aqui Isso. no caso, que é o que a gente sempre faz, né? O William, ele, olhando aqui, ele já entendeu o que eu quis dizer, né? E daí daqui, Uhum. digamos que a gente fez tudo isso daqui, né? Reiniciou o equipamento, mexeu no DNS e tudo mais do cliente e a gente não resolveu o problema. Aí eu teria que vir aqui em equipe e aqui estaria nível 2, correto? Porque Aí ele é o não, nível 2. aí tu fecha ali, pode fechar essa janela. Quando tu não resolveu e não vai cair Seria para ti, vai para isso, vai para uma outra equipe, aí tu vai ali em encaminhar como, clica na lupa ali. Ó, aqui vai ter vai ter o tipo de solicitação que tu vai encaminhar e do lado a equipe que vai cair, ó. Então, para a equipe de fibra, equipe suporte, aí, digamos, esses parâmetros que a gente precisa ajustar lá, que daí depois eu vejo com o Eliton, ali com Entendi. o Giovanni, porque daí a gente vai definir, o tipo de atendimento financeiro ali vai cair para a equipe financeira, beleza. Agora, vai ter que ter um tipo de atendimento suporte N2, por exemplo, Isso. para vocês encaminharem para a equipe N2. Aí tem que criar a equipe suporte N1, suporte N2 e colocar os integrantes de cada equipe. Tá, vamos supor então que esse daqui seja o N2. Aí eu colocaria aqui, aí Vai cair equipe. para a equipe de fibra, seria a equipe N2 aí. Isso, correto. E Tu aqui pode ajustar seria. aí. Aí seria a situação do cliente. Se ele está parado lá, se ele está sem internet, se ele está prejudicado, só a internet dele está caindo. Desconectado, Isso, oscilando. isso. Entendi, Isso, entendi, essas entendi. situações vocês podem parametrizar também e Ah, definir o prazo perfeito. para atender, ó. Pode ver ali E que aqui vai eu já mudando coloco. a data e hora. Hum, Aí tu pode colocar um relato para auxiliar o próximo atendente, né? Já o foi alterado o motivo. DNS. Tu pode colocar ali, já foi alterado o DNS e não resolveu. Já fiz os testes Sim. que tu fez, tu coloca, o pessoal do N2 vai saber, ó, esse teste que já foi feito não adianta eu fazer, já vai partir para um próximo mais avançado. E eles conseguem pegar esse mesmo atendimento, essa mesma solicitação que eu estou abrindo agora, e encaminhar ela mesmo para outro setor, normal, né? Sim, sim. Hum, Digamos que isso está nos processos ali que eu mapeei, tá? Digamos correto. que encaminhou para a equipe N2, não resolveu, vai precisar fazer uma visita técnica na casa do cliente. Encaminha para a equipe externa, né, para o técnico de rua lá. Ele vai ir na casa do cliente, viu que o cliente quebrou o conector lá. Vai ser cobrado um equipamento, vai ser cobrado alguma situação, a visita. Aí ele pode encaminhar para o setor financeiro. Uhum. Ele vai devolver quando ele faz o fechamento da solicitação pelo app do técnico, ele devolve por padrão para o responsável da equipe, tá? Que provavelmente é o Nelson, né? Aí Entendi. o Nelson vai pegar e vai analisar o relato do técnico e encaminha para o setor financeiro para gerar cobrança para o cliente. Entendi. Então, esse protocolo pode passar por todos os setores, né? Só vai relatando e fica todo histórico. O Everton atendeu, não conseguiu resolver, encaminhou para o N2. Aí, o Gustavo está no N2, atendeu, não conseguiu resolver, passou para a equipe externa. E aí vai ter o relato de todo mundo ali que atendeu esse protocolo e quanto tempo ficou atendendo também, né? Entendi. E ele aparece, qualquer tipo de movimento. O relato, no caso, qualquer um pode alterar. Eu posso colocar alguma coisa, como nível 2 também, financeiro também, correto? Sim, sim, cada um vai ter um relato ali.
Isso. Vai ter data e hora do relato que foi Sim, realizado. E o nome de quem fez esse relato, isso? Sim, sim, o usuário Ah, logado ali que fez o relato. tá. Não, beleza. Era isso que eu queria Fica saber. todo o Não, essa histórico. parte. Uhum, não, E essa aí, parte eu entendi. e aí, assim, ó, o relato público e privado, se tiver como privado, só vocês internamente aí vão conseguir ver, tá? Todo usuário que acessar esse protocolo ali vai conseguir ver os relatos dessa solicitação. Se Uhum. vocês marcarem como público, o cliente consegue ver o relato também, tá? Entendi. E existe Vocês uma vão ver, opção de deixar automaticamente só privado para nunca deixar público? dá para deixar padrão como privado, só que o Uhum. atendente no momento ali pode desmarcar a opção privado e ele vai como público, Entendi. tá? Isso vocês vão ver, assim, ó, acontece muito aqui na síntese, a gente utiliza muito esse recurso, tá, de público e privado. Geralmente, por padrão, ele vem como relato público, tá? Então, quando, tipo, vocês vão começar a usar o SimSuite 6 de janeiro, vai ter um analista aí com vocês, depois vocês vão voltar para, o analista volta para cá e continua atendendo vocês aqui na implantação. Quando acabar esse prazo, a gente encaminha vocês para o nosso atendimento aqui, para o nosso suporte. Quando vocês começarem a abrir protocolo aqui conosco, começarem a abrir as solicitações, ligaram para cá, Gustavo, estou com um problema aqui numa rotina, está lento, alguma situação, tá? O Everton ligou para cá, uma dúvida referente a alguma rotina, e aí vai cair no nosso suporte ali, o atendente vai analisar o problema, né? E vai tentar ligar para ti. Se tu não estava na empresa no momento, estava em reunião, não pôde atender, ele vai colocar um relato público. Feita a tentativa de contato com o senhor Everton, não foi possível porque o mesmo se encontrava em Correto. reunião. Tu vai receber um e-mail com esse relato que ele fez. Então tu sabe, o O atendente lá da cliente, no síntese. caso, né? Isso, o cliente de vocês vai receber. Isso, Hum, isso quando é dúvida também. Eu estou com uma dúvida para fazer a manutenção num contrato do cliente. Aí o atendente vai colocar ali, acessar a rotina faturamento, operações, dashboard de faturamento, menu contratos manutenção, rotina tal. Vai fazer tipo um manual ali, um passo a passo para vocês resolverem esse problema. Claro, ele vai ligar para vocês e vai mostrar em tela, né? Vai pedir para compartilhar a tela e mostrar para vocês. E no relato ele deixa público também para vocês ficarem com esse histórico. Se é uma rotina que tu não acessa todos os dias, de repente daqui 1, 2 semanas tu vai acessar, não lembra mais. Tu sabe que tu vai ter no histórico aquele manualzinho ali que ele fez para ti. Então, às vezes, e, esse relato público é interessante. uhum. E eu consigo saber quem que foi que alterou de público para privado e vice-versa? Nos relatos da solicitação, ele diz ali se o relato foi público ou privado. Mas não, se ele foi quem abriu, se colocou público, não existe mais como colocar privado, é isso? Isso. Não tem como mudar E, depois. entendi. Então automaticamente já vou saber que quem abriu foi que mexeu, né? Correto? É, isso. Quer ver Uhum, assim, ó? Confirma aí, pode confirmar, porque eu acho que o Giovanni está na equipe de fibra também. Se não tiver, eu incluo ele na equipe de fibra aqui. E aí uhum. tu já vai conseguir visualizar. Beleza? Aqui tu não conseguiu resolver, encaminhou para a equipe de fibra. Agora vai no menu Service Desk. Na casinha, né? Não. Não. Pode ir lá no menu Service Desk, Operações, Dashboard do atendente. Tá? Então, o suporte N1 e N2 vai utilizar essa rotina aqui diariamente, tá? Hum, Que daí eles vão ver aqui, ó, aqui que eles vão atender as ordens de serviço ali, as solicitações deles. Então, ó, tem perfeito. uma que o Giovanni é o atendente, tem 5 das equipes, 5 dessas das equipes está sem atendente. Pode clicar aí das equipes aí só para ver todas. Lá na direita, lá em cima, lá ele tem um filtro também, ó, minhas das equipes e sem atendente. Então aí tá O que aparecendo que seria sem atendente? Eu não entendi. sem atendente quando tu encaminha para um setor e não definiu quem vai ser o atendente dessa solicitação. Quando Hum, cair lá na dashboard do atendente da equipe financeira, por exemplo, e não tiver nenhum atendente, as pessoas da equipe financeira vão entrar ali, vão se apropriar para atender, ou vai ter um responsável para, esse protocolo de cancelamento de contrato. Eu vou encaminhar para a pessoa tal.
Um é segunda via do boleto, vou encaminhar para o setor de cobrança, né? Renegociação, alguma coisa assim, vocês vão encaminhar para a pessoa responsável daí. Ou a pessoa vai vendo aqui e já vai se apropriando. Entendi. Perfeito. Tá? Então, só qual foi o que tu abriu agora? Roda um pouco para baixo ali. Ó, provavelmente esse aqui que está no prazo. Dia 20/12. Tá? Esse aqui é o que tu abriu agora. Tá? Clica ali em protocolo. Ó, tá sem atendente esse aí, porque tu encaminhou para uma outra equipe, né? Então, a pessoa pode vir só selecionar a linha e se apropriar, ou clicar aí e já abrir o protocolo. Para se Só apropriar, eu tenho que fazer isso daqui. Pode só selecionar aí, ficou amarelo, clica naquele alfinete lá em cima, ó. Do lado da impressora. Isso. Entendi. Mas se eu quiser só ver, eu só clico aqui. Só clica aí, tá? Ó, vai ver ali, do lado ali tem aquela solicitação, ó. É aquela descrição que tu fez que o cliente estava relatando, ó. Cliente entrou em contato reclamando de lentidão. Isso aqui tu não vai conseguir mudar, tá? Isso aqui, tá. Ali, ó, vai em histórico da solicitação ali em cima ali, ó. Pode clicar nessa linha. Isso daqui é só o que o cliente pode ver, né? Aquilo lá que é o que o cliente pode ver, né? Isso. Clica lá em histórico da solicitação, que aí foi o relato que tu fez, ó. Correto. Tá? Então, se vier outro, agora encaminhou para pro William. O William veio ali, fez um relato, vai ficar tipo uma linha do tempo aqui, ó. A data, a hora e o que foi e qual foi o relato dele. Perfeito. E ele consegue fazer o relato por aqui mesmo, ou ele tem que capturar para fazer? Ele tem que se apropriar, ó. Aqui tu não vai, por enquanto, como tá sem atendente, tu não é o atendente dessa solicitação, tu não consegue relatar. Vai agora ali em cima ali, só roda para cima aí a tela e clica naquele alfinete aí, ó. Isso, pode se apropriar. Agora vai abrir a tela de atendimento, ó. Aí tu vai relatar o serviço que tu realizou. Aí é mais um relato. E corre um pouco para baixo aí a tela. Ali, ó, relato privado. Tá como não. Então, se marcar aí, não vai a informação para o cliente. Isso aí é o cadastro lá da equipe que a gente traz como padrão relato privado. Ele não está marcado como padrão. Aqui nesse caso, o cliente pode ver. Se eu clicar aqui, ele não pode ver. Daí tu vai descrever ali em cima o serviço executado, vai salvar, ele vai receber uma notificação. Se tu mudar o status para encerramento, ele vai receber essa informação, mas não vai receber o relato que tu fez aí. Só vai receber a mudança de status. Correto, entendi. Tá? E lá na esquerda também, ó, lá tem o menu relatos ali, ó. E ali, o quarto menu de cima para baixo aí também, ó. Se tu selecionar ali, seleciona ali o Giovanni, por exemplo. Ó, o usuário Giovanni, dia 18 às 15h04, realizou o relato. Relato privado não, ó, porque estava padrão lá para a equipe não. Então, se o cliente fosse receber essa informação, ele receberia por e-mail e conseguiria ver no portal também. Tá? Aí, digamos assim, ó, digamos que lá tu mudou o DNS, fez alguns testes, tirou print lá da tela e anexou no protocolo. Ali na esquerda tem, lá embaixo, ali mais para baixo, tem anexos da solicitação. Aí, ó. Vai aparecer aqui os anexos que o primeiro atendente lá do N1 fez. Né? Então, já fica como... facilita a vida do próximo atendente, né? Já tem mais informação também. Entendi. Isso daqui, na verdade, é um menu do atendimento, né? Do atendimento, desse protocolo aí, né? Dessa solicitação desse cliente aí. Então, aí tu vai ter o histórico do cliente, o histórico dessa solicitação, se por quais equipes já passou, todos os relatos realizados, né? Aí a pessoa vai fazer o atendimento. Né? Quando realizar o atendimento, o N2 foi ali, fez os testes mais avançados, fez outra manutenção, vai relatar ali. Se ele conseguiu resolver, ele muda o status para encerramento. Se ele não conseguiu resolver, ó, aqui também, ó, esse fechamento tem 2 conceitos no SimSuite, tá? E isso é parâmetro lá do cadastro da equipe, tá?
se o atendente da equipe tem a permissão de encerrar um protocolo ou só fechar ele, tá? A diferença entre os dois. Quando eu realizo o encerramento, eu encerro o protocolo, vai sumir da dashboard do atendente, tá? Na dashboard do atendente aparecem só os protocolos que estão em aberto. E quando eu realizo o fechamento, automaticamente essa solicitação é encaminhada para o gerente da equipe. E o gerente da equipe checa ali, vai fazer uma verificação nos relatos do atendente. Se ele está de acordo com o relato do atendente, realizou todos os serviços padrões ali, ele encerra o protocolo. Se ele não está de acordo, ele retorna a solicitação para o atendente e informa, o relato não está ok, ou faltou executar tal serviço, né? Isso, às vezes isso é utilizado principalmente para ativação, né, na casa do cliente. Então, de repente o técnico foi lá, instalou e não tirou foto. Aí quando ele faz o fechamento lá pelo app do técnico, vai cair no gerente, ele vai abrir aqui o protocolo, vai vir nos anexos, não tem nenhuma foto aqui. Aí ele vai devolver para o técnico nem que tenha que voltar na casa do cliente. Volta lá, tira a foto da instalação e... né? Então, isso até por segurança para vocês. Então, isso é definido lá. Na equipe de fibra, tá? Não está com a permissão que o integrante encerra. Então, quando fechar aí, essa solicitação vai para o gerente da equipe, fica ele como atendente dela, e ele vai validando ali essas informações. E se deixar ela como que a equipe permite o encerramento, quando eu encerro, ela some da dashboard do atendente. Vai ficar só no histórico, né, de solicitações, tanto do cliente como do atendente, do histórico geral de solicitações aí. Tá? Esse aí seria o processo do Service Desk, do atendimento, né? Então, isso serve para todas as equipes também, né, pessoal? Equipe do financeiro, equipe comercial, se receber algum protocolo, recebeu o protocolo, vai estar na dashboard do atendente, e assim, é importante ter as equipes bem definidas, né? Porque assim, eu sou da equipe suporte N1, e aí o pessoal lá do financeiro fez um atendimento, fez uma manutenção, quer retornar para o N1 aqui, para o N1 dar o retorno para o cliente. Se a pessoa faz parte da equipe N1 e a pessoa mandar errado para uma outra equipe, eu não vou enxergar esse protocolo, né? Então tem que ter as pessoas bem definidas e encaminhar o protocolo para as equipes corretas, né? Às vezes tem alguma equipe ativa ali que não tem nenhum integrante. Aí a pessoa encaminha, some, ninguém consegue enxergar na dashboard do atendente, porque não tem ninguém naquela equipe. Aí vai conseguir ver lá nas solicitações de listagem, lá na rotina de análise, solicitações de listagem, aparece todos os protocolos, né? Independente do status, se está aberto, encerrado, independente do prazo, independente da equipe do cliente, aparece toda a listagem de protocolo lá. Então, lá vai conseguir achar e vai conseguir mapear. Tá numa equipe administrativa, essa equipe não existe aqui, a gente centraliza tudo na equipe financeira, por exemplo, né? Então, tem que ter esse cuidado só nessa parametrização, para ficar correto. Tá? E isso a gente pode engessar também, ajustar, digamos assim, a equipe de suporte N1 não pode encaminhar direto para a equipe externa de rua. Tem que passar primeiro para uma N2 para validar, para ver se foi feito todos os testes. Aí sim, a N2 encaminha para o suporte externo, para a equipe dos técnicos. E isso a gente pode parametrizar também. Para qual equipe a equipe N1, suporte N1, pode encaminhar solicitações, né? Estou usando como exemplo a N1, mas todas as equipes a gente pode fazer essa parametrização. E a parametrização a gente define se encaminha para quais equipes pode encaminhar, e quando eu encaminho para uma equipe, se eu só encaminho para a equipe ou se eu posso selecionar o atendente, né? Digamos, eu quero encaminhar para a equipe suporte N1, mas quero encaminhar direto para o Everton. Aí a gente deixa parametrizado para que possa selecionar um atendente ou o gerente da equipe.
E aí a pessoa já vai receber lá ela como atendente. Não vai cair que nem aquele caso ali, né, que a gente viu esse protocolo aí, que ele caiu sem atendente dentro da dashboard. Certo? Aqui também nessa solicitação, ó, ali nos ícones da direita, ali embaixo, são testes que vocês podem realizar, tá? Teste de conexão, tem essas duas setas aí, uma para cada lado, serve para encaminhar para uma outra equipe também. Então, se tu fez alguns testes aqui, realizou o teu serviço, por aqui tu pode encaminhar já para uma outra equipe. Então, aqui está na equipe de fibra. Seria suporte N2. Fez uma manutenção, tem que encaminhar para a equipe dos técnicos, por aí pode encaminhar também. Ou lá na dashboard do atendente, que nem tu selecionou lá, ficou amarelo, e tu pôde se apropriar, tu pode selecionar e de lá, sem abrir o protocolo, tu já pode encaminhar para uma outra equipe ou para um atendente da solicitação, da mesma equipe mesmo. Tá? Por aí vocês podem fazer esses encaminhamentos e testes aí também, né? Vocês querem simular alguma situação? Querem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, pelo menos da minha parte, seria essas dúvidas que eu já fui tirando, né, com você. De qualquer maneira, não, a gente tem que se apropriar do atendimento para poder fazer essa designação. A gente não consegue fazer direto sem capturar, sem se apropriar, né? Para fazer o relato ali do atendimento, sim. Tá? Ah, Mas tu entendi. consegue encaminhar sem se apropriar dela. Se tu olha ali e vê a descrição num protocolo e sabe qual vai ser o atendente dela, tu seleciona ela e encaminha para a pessoa correta daí. Entendi. Tá? E quando a gente manda para um grupo, né, pra um setor específico, um atendimento, no caso de todos os outros atendentes, né, todos os outros meninos ali do setor, eles têm acesso para capturar, para se apropriar desse atendimento e Sim, tratar, né? sim, sim, sim. Uhum, tá. Eles podem se apropriar e tratar, caso, digamos assim, ó, nós dois somos do suporte N1, né? Uhum. E de repente tu saiu para o intervalo do almoço, ali alguma situação, tá em reunião ou tá atendendo outra, e o cliente liga. Eu posso atender, sem me apropriar, eu consigo fazer um relato dentro do teu protocolo, informando, ó, o cliente ligou solicitando uma resposta, pediu urgência, alguma coisa assim. Tu recebe uma notificação, que nem aquela que tem lá do lado do nome de Giovanni, lá no sininho, lá, vai ter uma notificação que teve um relato dentro da solicitação que tu é o atendente. Entendi. Então, e ali na esquerda ali tem vários menus, ó, pessoal, também, né? Tem os relatos, tem os apontamentos, né? Aqueles apontamentos ali, vocês podem permitir que o cliente faça relato pelo portal, né? Então, de repente vocês fizeram alguma manutenção, o cliente abriu um protocolo reclamando que a internet estava lenta, estava caindo, vocês fizeram uma manutenção e o cliente preferiu não encerrar o protocolo, deixou para testar. Aí testa até o final da tarde e realiza o apontamento lá no portal, pode alinhar isso aí com o cliente. Ele faz o apontamento pelo portal ali, falando se está ok ou se não está. Se está ok, vocês já podem encerrar sem ligar para ele, né? Se não está ok, entre em contato com ele de novo. Ele mesmo não consegue fechar, no caso. Ele não. Uhum. O encerramento vai ser sempre pelo atendente aqui. Tá? Correto. Ali tem outras solicitações vinculadas, né? Acho que não vai servir muito para o Service Desk, vai ser mais para um setor financeiro, por exemplo, quando abrir um protocolo, a gente sempre usa de exemplo o protocolo de cancelamento de contrato, né? Cancelou, abriu o protocolo de cancelamento de contrato, pode abrir uma solicitação vinculada para retirada de equipamento, né? Vocês vão ter uma ligada na outra aí por esse menu aí, fica fácil de encontrar. Então, o pessoal do financeiro vai fazer a cobrança lá, né? Por aí consegue ver se o equipamento foi retirado ou não. De repente o cliente não retirou, vai estar a solicitação aí, está em aberto, ou
já encerrado, que o técnico foi na casa do cliente e não conseguiu realizar a retirada do equipamento, já encerra o protocolo e abre uma cobrança para o cliente no valor do equipamento, né? Produtos e serviços, esse menu aí que vocês vão ver se tem algum patrimônio alocado a esse cliente, né? Se não tiver, esse aí esse aí é manutenção, né? O fibra ativação, o técnico vai ali, pelo app do técnico, ele vai alocar o equipamento na casa do cliente, quando for uma ativação, né? Se for uma manutenção, chegou na casa do cliente, o equipamento está com defeito, ele vem aqui nos patrimônios alocados, remove o equipamento que está lá no cliente e aloca um novo que ele tem no estoque do técnico daí. Movimenta para solicitação, né? E aí, e assim, ó, aqui vocês estão vendo pela web, né? Mas o técnico vai ter essas opções bem parecido, né? Claro que no formato do app ali, ele vai ter essas mesmas opções pelo app do técnico lá. Ele vai conseguir movimentar para o cliente, retirar o equipamento que está no cliente, vai fazer toda essa movimentação. Certo? Ô, Gustavo, Oi. uma dúvida. No caso, quando faz ali, você falou daquelas ordens de serviço vinculadas, solicitação vinculada, principalmente de retirada hoje. Supondo que hoje o Router Box aqui, que é o nosso sistema atual, quando o financeiro cancela o contrato ali, ela automaticamente ele identifica que tem um equipamento incomodado, independente do que seja, e já abre uma solicitação de retirada, né? Uhum. E daí, para mim finalizar esse atendimento, somente com a baixa do equipamento. Ou eu coloco, a gente joga para um extraviados, quer dizer que a gente perdeu, o cliente sumiu no mundo com o equipamento. Ou a gente dá como retirada mesmo, que a gente conseguiu, volta para o nosso estoque de equipamento para reutilização. Hoje o SimSwitch ele trabalha dessa maneira, se eu conseguir recuperar ele, só vou conseguir finalizar o atendimento dando baixa no patrimônio? Deixa eu ver, cara. A gente tem assim, ó, a gente tem uma situação lá que a gente não consegue trocar titularidade se tem um equipamento vinculado ao outro cliente, né? No CPF do outro cliente. E eu acho que tem esse vínculo também, tá? Mas caso não tenha esse vínculo de encerrar com equipamento lá no cliente, a gente pode criar um checklist ali obrigatório, né? Então colocar ali, retirou o equipamento, sim ou não, né? E aí pode colocar a gente pode criar um checklist de encerramento e por ali vocês vão definir se vai, porque aí se vocês criarem um checklist de encerramento de protocolo, o atendente, o técnico ali, ele não vai conseguir encerrar esse protocolo enquanto não preencher o checklist. Tá? O ideal seria. Uma outra dúvida também, referente por exemplo, assim, o cliente entrou em contato, reclamou de suporte, né? Aí o suporte foi lá e fez o atendimento. Resolveu. Só que daí, ao mesmo tempo, ele pediu uma solicitação de, sei lá, financeiro, um boleto. E daí, no caso, a pessoa que está atendendo ali, geralmente, vou dar um exemplo, ligou após as 18, que a gente não tem ninguém no financeiro, né? No caso, acho que tem o pessoal que fica até as 8. Mas ligou 10 horas da noite e pediu um boleto atualizado. Aí, essa pessoa, esse atendimento, ele finaliza e abre um exclusivo financeiro ou ele tem a opção de remanejar esse atendimento? Tipo, Ele mudar um pode. tópico dele, entendeu? Isso, Que daí ele isso. já, mudando o tópico, daí já muda todo o histórico do cliente solicitando. Ele solicitou suporte inicialmente, foi resolvido, ele colocou as informações que o cliente pediu, porém, em último caso que foi resolvido, ele já aproveitou e pediu uma coisa financeira. Assim, ó. Pode fazer das duas maneiras, tá? Aí é processo que vocês podem definir. Tu viu lá no começo, lá que quando a gente fez o encaminhamento para a equipe de fibra ali, foi alterado o tipo de solicitação. Ó. Ele começou esse atendimento aqui esse protocolo aqui como tipo atendimento. Quando encaminhou como fibra manutenção. Então vai ter lá um atendimento financeiro,
financeiro, segunda via de boleto, né? Enfim, vai ter um tipo de solicitação específica. Só que abrindo atendimento, assim, se eu colocar o tipo inicial, eu consigo fazer alteração depois para qualquer tipo de tópico, um exemplo? Naquele encaminhamento lá, sim. O inicial, depois ele vai ter o próprio dele dentro do setor. Um exemplo, se eu mudar para tópico técnico, só vai técnico até o final esse fluxo desse atendimento. Isso, E isso. daí eu não Tem ali, consigo mudar ele para alguma parte financeira. tem aqui, ó. Everton, vai no menu manutenção que tem ali, ó. Lá embaixo, lá. Tá? Esse menu manutenção. Mas o tipo de solicitação não consegue alterar, ó. Ah, tá. Fica a fibra Então, no caso, manutenção. teria que abrir outro atendimento, então. Então, ó, utiliza a movimentação de produto. Tá. Teria que abrir um outro atendimento, tá? Uhum. Até para não misturar muito, porque o histórico de relatos vai ficar o mesmo. Então, até era um problema da internet ali. Conseguiu resolver, vai ficar aquele histórico lá que ele fez. Encaminhou para o financeiro, vai mudar o tipo ali. Tu viu que mudou para fibra manutenção, mas aquele primeiro atendimento lá ficou. Tá. Quanto à questão dos SLA, eu consigo colocar ele padronizado, no caso, para um exemplo, vou colocar tipo fibra manutenção. Hoje um exemplo é 48 horas, para que ninguém mexa nesse SLA, ninguém altere. No momento, Tipo, parametrizar já no sistema, entendeu? Deixar falar assim, não. Ou, caso eu possa fazer alteração, mas deixar uma pessoa, tipo, cabeça de chave do setor ali, o responsável do setor para aquela manutenção, somente ele pode fazer essa alteração do SLA. Não deixar para o atendente fazer essa alteração? Na abertura ali, não. Na abertura que é definido, né, o SLA. Mas vocês podem, deixa eu pensar, só se criar assim, ó, porque lá na solicitação tu define qual o tipo de SLA, só que daí, digamos assim, ó, ou é 24/7, ou é 8/5, ou é manual. Mas não tem como. Não tem como. Até eu tenho uma situação que eu posso fazer um teste e depois te retornar, que é deixar o SLA padrão, mas eu acho que mesmo assim no momento da abertura, a pessoa o atendente, ele tem autoridade para mudar esse padrão. Esse padrão é só o que ele traz ali. Entendi. Vamos fazer assim, ó. Peraí, deixa eu acessar aqui, eu tô no homologa aqui de vocês. Uhum. Deixa eu pegar esse fibra manutenção, tá? Só um pouquinho que daí a gente já faz esse teste. Que eu vou colocar um SLA padrão lá. E a gente define... Fibra manutenção, SLA 8/5. Vou colocar aqui como... Vou colocar aqui parado aqui, que é 8 horas. Só de exemplo. Tá. Pode voltar lá na tela de atendimento, lá na casa. Na casa ali. Ou não, vamos fazer assim, ó, vou te mostrar já que a gente... Volta na dashboard do atendente lá. Que eu vou mostrar para vocês o caminho ali para acessar também. Pode clicar aí em qualquer um desses menus aí ou ir direto em listagem aí. Pode clicar aí. Ó, tem aquele telefone laranja lá em cima, lá nos ícones de ação. Ó. Pode clicar aí que ele direciona para lá também. Então o pessoal do N1, né, tá ali, tá atendendo um protocolo, caiu uma ligação, ele pode vir aí e já abrir um atendimento, tá? Esse sistema aqui eu posso abrir quantas abas eu quiser. Assim, ó, nessa abertura de protocolo, tu consegue abrir uma só, tá? Tu consegue, digamos, aquela lá de manutenção, tu consegue deixar em atendimento lá e abrir uma nova aqui, tá? Só que Pode falar. Mas quando tu tiver naquele... Começa a abertura aqui, pesquisa ali o Giovanni e começa a abertura ali do protocolo. Só para eu te mostrar. Vai ali em nova solicitação, tá?
Quando ele abre esse tipo de solicitação aqui, ó, pode ver que ele pode selecionar qualquer etiqueta aí, só para nós atender. Ó, ele começa a contar aquele relógio lá em cima, lá, ó. Se tu for abrir um outro, na barra ali em cima, ó. Esse aí não tem, ó. Aí nessa tela não tem. Mas na outra lá, tem aquele relógio ali no meio, ó. Aí na barra azul ali em cima. Em cima ali, ó. Um relógio contando o tempo. Esse aí, hoje, não está deixando eu abrir mais de um protocolo ao mesmo tempo. Mas já foi solicitado uma melhoria para que seja realizado mais de um atendimento ao mesmo tempo. Entendi. Tá? E aí agora vai lá, põe uma descrição aí, só qualquer para teste aí. Tá? E vai lá em encaminhar. Muda aí para fibra manutenção, o tipo. Vê se tu consegue alterar aí. Ó, dá certo, ó, Wellington. Ó, eu coloquei lá legal, no tipo, legal. lá no tipo de solicitação. Não, pode confirmar aí. E ali embaixo, ó, a situação, ó. Eu coloquei um padrão lá, ó. Pode clicar, ó, não aparece os outros, ó. Não, perfeito, perfeito. Então, lá no tipo de solicitação, até depois a gente tem que sentar ali para ver essa parametrização de tipo de solicitação das equipes lá. Daí eu te mostro essa opção aí. Não, fechou, Gustavo, isso mesmo, porque hoje a gente já tem um fluxo que a gente trabalha hoje e já tem os prazos definidos, prazo para atendimento já, né? Claro Sim, que a gente sim. sempre tenta melhorar, quanto o menor o tempo possível a Claro, gente claro. faz, né? Mas tem que ter pelo menos o mínimo ali, porque senão, se a gente deixar aberto hoje, vai dar problema. Então, Não, assim, a gente tranquilo. tem que parametrizar aí para fazer o atendimento. Até porque até quem está atendendo o cliente, às vezes até, vou dizer, dar o exemplo de funcionário novo, para ele ter noção mais ou menos de quanto tempo ele pode passar para o cliente mínimo, né, o Claro, atendimento máximo que a gente pode fazer para ele, né? Falar, ó, claro. até 24 horas úteis ali, a gente vai dar um atendimento para o senhor vai ter uma visita técnica e tal. Daí se a gente deixar meio aberto, ele vai ficar bem vago, vai gerar transtorno para nós, hein? Não, perfeito, perfeito. Não, mas é isso mesmo, Gustavo. Obrigado, hein? Nada. Certo, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? Essa rotina aí é interessante vocês, se tiverem tempinho, dar uma brincada aí, dar uma testada, né? Abrir protocolo aí pela tela de atendimento, atender lá na dashboard do atendente, né? Porque essa rotina aí vocês vão usar o dia inteiro, né? O dia a dia de vocês. Principalmente o pessoal do saque ali, né? O N1, N2 vai usar direto essa rotina. Então é interessante ali, até para ir gerando dúvidas, né? Se vocês quiserem. Vai anotando aí, a gente vai vendo depois. Certo, pessoal? Certinho, Gustavo. Tá. Então, amanhã a gente vai fazer o processo do módulo faturamento, né? Que daí vai ser aquela questão do aprovar o contrato e gerar o faturamento lá para os clientes, comunicação de faturamento, toda a dashboard de faturamento a gente vê amanhã daí, como se fosse o dia a dia de vocês. Certo? Beleza, então, Gustavo. Até mais, pessoal. Até mais. Ei, Valeu, um só abraço. definindo, como é que vocês vão trabalhar dia 24, dia 31, já está definido? Cara, então, assim, na verdade, assim, depende de alguns setores, mas aqui dificilmente a gente vai parar. Uhum. Até dia 25 aqui a gente vai ter equipe de plantão trabalhando aqui. Alguns Sim, sim. setores vão parar, assim, né, que é atendimento Aham. ao público, daí eles param dia 25 e tudo Uhum. mais, né, dia 1º ali, que é feriado. Uhum. Mas a gente sempre tem equipe de plantão trabalhando aqui direto. Dificilmente a gente não tá trabalhando. Tá. Então, Aqui a gente fez uma escala. A princípio a gente vai trabalhar 24 e 31, a gente vai trabalhar só na parte da manhã, tá? E a gente fez uma escala. Metade da turma trabalha no dia 24, metade dia 31. A princípio eu vou folgar dia 31, tá? E aí, assim, ó, para a gente não perder o dia 24, eu posso, se vocês tiverem disponibilidade também,
a gente traz o atendimento para de manhã, porque a gente vai trabalhar até o meio-dia. Daí a gente pode fazer das 8h30 às 10, por exemplo, e aí como se tiver reduzido, né, o pessoal, a gente pode utilizar para tirar dúvidas, para parametrizar, né, ver essas questões aí. Não, pode ser, Gustavo, até porque acho que eu tenho até que confirmar com o RH, com o RH aqui da empresa, mas possivelmente pode ser que véspera também a gente vá até o meio-dia, né? Uhum. Depois Não. é só questão de plantão, mas daí a gente pode também fazer o treinamento normal, qualquer coisa para não atrasar, e a gente coloca em gravação, daí Não, quem não pôde perfeito. estar presente, daí a gente passa depois os vídeos, a gente está colocando tudo em um arquivo aqui para passar para os demais, né? Até se a gente tiver adiantado e for só para tirar dúvida também, aí fica a critério Claro. teu aí. Não, daí segunda-feira ali a gente alinha. Segunda-feira vai ser normal, né? A Aham. gente trata, daí a gente só na terça-feira, dia 24, a gente faz de manhã. Não, Daí, perfeito, sem problema, Gustavo. tá? Tranquilo então. Daí Tá eu bom? já vou deixar pré-agendado aqui das 8h30 às 10 para vocês, tá? Beleza, então, Gustavo. Certo, pessoal? Até amanhã então. Valeu, até mais. Fê, até mais. Tchau, tchau.